dia. A Secretaria de Tecnologia e Inovação do Estado começou um processo bem legal. É fazer um mapeamento do ecossistema de inovação para dar visibilidade a pessoas que atuam em algumas áreas, mas que ainda não têm essa visibilidade, como startups, influenciadores digitais, tudo que esteja ligado à inovação. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo foi o Patrick Coutry, que é líder do eixo Ecossistema da Secretaria de Tecnologia e Inovação. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, né, nas redes sociais. Agradeço, né, o convite. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse mapeamento. Então, vamos falar. O que é exatamente esse mapeamento? Eu falei que é um mapeamento de ecossistemas, de inovação e tal. É um nome bem bonito. Mas, na verdade, vocês vão fazer o quê? O objetivo final do mapeamento é justamente centralizar as informações em um só lugar, né? Quantas startups nós temos, quantas universidades nós temos, onde estão elas, né? Quantos empreendedores digitais. Aí tem a parte de mentores, né? Como que eu posso pegar ajuda, né? Como eu posso ir atrás dessa ajuda com os mentores e me conectar com eles, né? E também um objetivo que a gente diz maior e que vai dar esse retorno para a população é que a gente pode, através desses dados, tirar algumas conclusões e agir de forma estratégica, né? Na elaboração, por exemplo, dos nossos editais, né? Então a gente cria editais, né, no final. E aí, com esses dados, a gente vai conseguir, de uma forma melhor, né, mais segmentada, com base nesses dados que a gente teve, criar editais para a população, né? Achei interessante. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Eu vou traduzir o que você falou para ver se eu entendi. Vocês vão fazer buscar todos os atores que, de alguma forma, trabalham no sistema de inovação, a partir daí criar novas políticas, tanto de conexão entre eles e de conexão entre eles e os recursos que eles podem ter para melhorar esse trabalho. Isso, é isso? Isso, em resumo, é isso. A gente consegue, através desses dados, né, de uma forma estratégica, propor novos editais, novas iniciativas para essa população em geral que está envolvido direto ou indiretamente. Nós temos 19 categorias no nosso mapeamento. Muita gente. Muita categoria já, né? E no final são pessoas, né? Então são, às vezes, CNPJs que estão envolvidos, mas que são pessoas que estão dentro desses CNPJ, são CPFs. Sim, claro, né? claro. O CPF tem sempre alguém por trás, né? Isso. Você fala 19 categorias. Quando você fala 19 categorias, a gente imagina que cada categoria deve ter muita gente. Quer dizer, são pessoas que trabalham, às vezes, isoladamente, que o Estado não toma conhecimento, e às vezes até o vizinho do lado não toma conhecimento, mas ele precisa dar visibilidade a esse trabalho, né? Exatamente. O objetivo também na entrega, né, é um relatório, né, um site, um dashboard, como a gente chama, né, onde ele vai ter essa visibilidade, as pessoas vão conseguir achar ele, vão conseguir contratar ele, conectar, né, pedir ajuda, trocar informações. No objetivo final é esse também. Eu acho super interessante. Eu acho que você é o representante, assim, ideal desse projeto, sabe? Alguém que está nessa área de inovação, que está tentando inovar, está buscando novidades mesmo, está na idade certinha, porque a maioria, imagino que são jovens buscando oportunidade, principalmente nesse mundo digital, né, Patrick? Realmente, a inovação, ela tem pessoas mais jovens, né, que a gente chama de mais criativas, né? Mas a inovação é para todos, né? Tanto a questão de idade, então todo mundo é bem-vindo e bem-vinda no nosso mapeamento, quanto a questão da interdisciplinaridade, né? Pessoas de diversas áreas diferentes, porque isso que importa na verdade, que pessoas que têm opiniões diferentes, que conversando entre si conseguem chegar, por exemplo, a uma solução de algum problema que a gente vive, né? Porque se todo mundo pensar igual, não vai sair coisa diferente, né? Exatamente. Não é fazendo igual que a gente vai buscar resultado diferente. Quando eu falei de idade, assim, eu estou falando mais... porque vocês já nasceram com o chipzinho colocado, né? A gente precisou colocar depois, né? Então, para vocês, essa área, ela dá muita oportunidade, vamos dizer. E aqui no Maranhão, como é que está esse nicho de oportunidade para as pessoas que trabalham com isso? Você tem noção? Sim. São muitas oportunidades. A gente exporta muitas mentes brilhantes, mas na própria SECT a gente tem várias iniciativas de capacitação desses jovens em áreas de tecnologia. A gente tem editais que, inclusive, além dessa capacitação, da trilha que ele faz, né, de conhecimento,
a gente também tem bolsas de estudo para que ele Que possa legal. focar justamente na trilha e não ter aquela desculpa de eu não vou porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer outra coisa para ajudar em casa. Então a gente também incentiva nesse sentido do fomento, né? Nossos editais geralmente são assim, a gente tem uma trilha de conhecimento e também a parte do fomento. Como a gente é do Estado, a gente está só devolvendo à população esse recurso. Aí, quando você fala, nós temos os editais e temos os caminhos a seguir, mais ou menos isso, né? As pessoas tomam conhecimento desses editais, quer dizer, as pessoas estão sabendo que a Secretaria está fazendo um trabalho como esse e que através desses editais elas podem ter mais oportunidades? Elas procuram isso? Isso. Esse é, acho que um dos nossos maiores desafios, né? Que é realmente chegar à população essas informações, e é isso que a gente está tentando aí através, por exemplo, também dessa iniciativa que é o mapeamento, de disseminar, né, a cultura da SECT, o que a SECT faz, para as pessoas não terem medo dessas palavras que muitas das vezes são estrangeiras, né? Essas palavras diferentes. Então, assim, a gente também faz esse trabalho de desmistificar, né, a ciência, tecnologia e inovação e mostrar para as pessoas que elas conseguem, que elas podem escrever os projetos, que é para elas não terem medo, né, de escrever, porque se elas mesmo quando elas tiverem com o nome em português, está valendo, né? Isso. E aí, se você também tiver algum projeto legal que você ainda não tirou do papel, nós temos diversas iniciativas que servem para isso. E além das trilhas, a gente também tem a questão do dinheiro, do recurso, né, para tirar a sua ideia do papel. Isso é que é mais interessante. Às vezes você tem a ideia, você sabe como fazer, mas você não tem o tempo de desenvolver, como você falou antes, a pessoa precisa trabalhar, precisa ganhar o dinheiro para se sustentar. Sim. E não tem o dinheiro para botar aquela ideia que daria esse sustento para ele, né? Então, lá na secretaria vocês vão dar a isca, vocês vão dar o anzol e a isca e mostrar onde é que tem um peixe, é mais ou menos isso? Exatamente, a gente tem todas as trilhas que guiam as pessoas por onde que elas podem fazer, se realmente esse problema é delas, é da família delas ou da população que elas querem resolver. Então, para isso tem que validar o problema, né? Então, tem toda uma metodologia por trás e sempre envolvendo esse fomento não reembolsável, que a gente chama, que a gente não é um banco, a gente só está devolvendo, só precisa prestar conta no final, dizer com o que você gastou e está tudo certo. Já tem um recurso específico para essa área? Isso, a gente tem editais, né, envolvendo a inovação, a SECT tem vários editais, de capacitação, de fomento de novas ideias, por aí vai. Até agora, eu sei que o trabalho está começando, vocês não devem dar nem pelo meio, mas você já tem noção assim da quantidade de pessoas que podem ser alcançadas por um trabalho desse? Tá. São diversas, não sei um número exato, mas eu acho que a população como um todo pode ser beneficiada. Não só a população que está diretamente envolvida com a inovação, mas, por exemplo, empreendedores digitais que têm suas lojas, né, nas redes sociais. Então, eles vão poder, né, ter mais um canal de fonte de renda, onde as pessoas vão conhecer o trabalho deles. As startups, que muitas das vezes a gente não sabe que existe, né? O que são startups? Né? Você vai já me explicar essa história, o que é startup, o que é empreendedor digital. A gente vai só fazer um intervalinho aqui rápido, a gente vai deixar você tomar um cafezinho, uma água, e a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre isso. Quem sabe você não se interessa e daqui a pouco não está participando desse projeto também. É só um minutinho, a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse projeto inovador da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é fazer esse mapeamento desses ecossistemas, desses eixos de ecossistema, na verdade, de inovação do Estado e buscando alcançar principalmente aquelas pessoas que de alguma forma até agora não conseguiram ainda acessar essa fonte de recursos, inclusive de recursos mesmo, para impulsionar ideias que por acaso eles tenham. E eu estou conversando aqui com o Patrick Coutrin, que é um líder desse eixo de ecossistema de inovação do Estado. Sim, a gente estava falando do primeiro, startup. Esses nomes, e assim, a gente tem mania de botar nome em outra linguagem, principalmente em inglês, né? Porque a gente acha bonito. Sim. E acha que fica mais chique, talvez, sei lá. Mas, vamos lá, o que é uma startup? Uma startup nada mais é do que uma empresa, né? Falando em termos popular, cheio de incertezas. Ou seja, que pode dar certo, mas pode dar muito errado, né? Pode dar muito certo e muito errado. Pode dar muito certo quando você acerta de fato, mas é difícil acertar, né? Empreender é difícil, né?
Então, essa empresa, ela tem que inovar de algum jeito, né? E ela tem que resolver a dor da população, de alguma forma também. O que é a dor da população é um problema que a população tem, né? Então, a gente geralmente atrela startup a coisas high-tech, que é usando muito tecnologia, né? Isso. Mas existem várias formas de inovar. De inovar. Né? Existe empreendedorismo social, existe você resolver, por exemplo, o problema do lixo de um rio utilizando litros. Isso é inovar, né? A gente está criando uma camada, o lixo baixa, você pega o lixo. Isso também é inovar. Existem vários tipos de inovação, não só high-tech, não só tecnologia. Pois é, porque quando você fala startup, o nome vem todo em inglês. Start-up, né? Então, startup. Tá? Aí você imagina, isso é coisa de tecnologia muito sofisticada, eu não tenho recursos para isso, eu não tenho nem um notebook, nem um computador que comporte isso. Na verdade, você não precisa disso não, né? Só vai precisar para se comunicar. Mas para a tua ideia ir para fora, não precisa. Você só precisa ter algo que inove, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo, né, que é o martelo, que você quebra ali o coco de um jeito específico, né? Isso ali também é uma tecnologia, né, social. Então você está inovando o processo ali, né? E isso também é inovar, não é só usar um aplicativo, um site, enfim. E a startup, ela tem um modelo que é você testar as coisas, né? Testar, ver se não dá certo, ver se dá certo e errar rápido, que a gente chama, né? Então, muitas empresas grandes... Errar e mudar o rumo. Isso, muitas empresas grandes usam esse modelo. Por exemplo, o próprio Google ou o próprio WhatsApp. Às vezes a gente vê uma função no WhatsApp que depois some, né? Não está mais funcionando. Não, é que eles testaram, às vezes não tiveram uma grande aderência e tiraram a função ali. Então, eles gostaram desse exemplo? Olha, gostei. Muito simples de você explicar isso. Então, startup é isso, uma empresinha, uma ideia sua, que você pode colocar para resolver um problema da população, testou, não deu certo, parte para outra ideia. Exato, que eles chamam de pivotar, que é mudar a exatamente, ideia. E aí, quando que deixa de ser startup, né? Tem vários autores que falam, que têm suas opiniões. Uma é quando você vende ela, né? Não, aí já é a cereja do bolo, né? Isso. E vende assim por um preço muito alto, né? Onde você realmente consegue. Ou então faz o que a gente chama de IPO, né? Que é abrir... nomes em inglês que dificulta quem ainda não conhece a língua. Que traduzindo é abrir o capital, né? Onde as pessoas podem comprar uma partezinha da sua startup e aí ela passa a ser muito grande ao ponto que alguns atores falam que não é mais startup, já é uma empresa mais robusta. E outro é no processo de como você guia mesmo a startup. Se você guia nesses processos que vocês vão testando e vai errando rápido e acertando, é startup, se não é empresa tradicional. Então, vários atores conseguem classificar, né, o que é uma startup nesse sentido. E eu acho interessante isso que você falou. A startup é isso, é uma coisa rápida que vai trazer solução para um problema que já existe e que, se deu certo, você pode passar em frente e procurar novas ideias para fazer uma outra startup. Isso, não é porque isso? Às vezes também você consegue só melhorar um processo que já existe. Não precisa inventar a roda novamente. Martelo com coco, gente. Isso. Todo mundo sabe quebrar coco, né? Mas se tem uma forma bem legalzinha, que você não vai ficar lá batendo o tempo todo, às vezes ainda se machuca, pronto. É um problema que já existia, que tinham várias soluções, mas que você deu uma solução um pouquinho diferente e mais fácil para a população. Exatamente. E aí o nosso... O objetivo dos nossos editais também é esse fomento, porque inovar é muito caro e muito arriscado, né? Isso. Então, a maioria dos empresários, por exemplo, tradicionais, eles têm esse receio, eu posso ganhar muito dinheiro, mas na maioria das vezes eu vou perder, entre aspas, né? Porque a maioria das startups, elas vivem aí até 3 anos, né? E aí porque são coisas muito arriscadas, né? E aí a SECT entra como esse fomento, né? Juntamente com a FAPEMA, que é a Fundação de Amparo que sempre cuida, né, do recurso, a gente devolve esse dinheiro para a população para que eles possam arriscar, né, de uma forma mais tranquila, sem necessariamente... Ficar com medo de perder o dinheiro. Isso, exatamente. Nosso tempo está acabando, então me dá mais uma última informação.
esse processo já começou, você já me disse que está em torno de 25 dias, mas ele vai até quando? Como é que as pessoas vão acessar, como é que elas podem participar dele? Tá, o mapeamento, ele não é estático, né? Ele não vai ter um início e um fim de inscrições. Por quê? O ecossistema está todo o tempo mudando, as startups estão atualizando. Não teria sentido se tivesse quadradinho lá, né? Exatamente. A gente começou o mapeamento faz uns 25 dias. A ideia é que essa primeira leva de dados, ela termine até dia 26 desse mês, mas o mapeamento ele vai ficar aberto para sempre. E aí o objetivo, né, final é a gente disponibilizar esses dados, né, no nosso site e as pessoas vão conseguir ter essas conexões por lá, né. Você pode encontrar o link de inscrição nas nossas redes sociais, estão na bio do Instagram, da Sect Maranhão e Da Inova própria Maranhão. Sect, né? Está Exato. lá disponível. E também a gente tem um site que é inova.ma.gov. Vou botar bem aqui para você, tá? Isso, /mapeamento. Então, inova.ma.gov/mapeamento, que já é o link direto nas categorias, e aí você vai só selecionar a categoria, preencher o formulário e sucesso. Ótimo, sucesso. Você pode entrar em mais de uma categoria? Isso, a gente pode, por exemplo, se você for mentor de alguma área, né, do conhecimento, você pode se cadastrar lá. Se você tiver uma startup também, você faz parte de uma empresa júnior na universidade, você pode também cadastrar sua empresa júnior e por aí vai. Ok, pronto. O Patrick já deu todas as informações. Ele parece tímido, parece quietinho, mas ele deu todas as informações que você precisa para participar desse processo. E quem sabe, com a sua ideia genial e a ajuda do Estado, através do fomento tanto da FAPEMA quanto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, você pode ter o recurso necessário para botar essa ideia para fora, fazer ela crescer e quem sabe te dar bons resultados. Patrick, muito obrigado por sua participação. Bom dia para você. Obrigado pelo convite, né? Gostaria também de deixar um abraço para todo mundo da Sect que vai nos assistir e desejar sucesso a todos, todo mundo que queira se conectar com a ciência e tecnologia, siga a gente, não tenham medo, né, dessa área, sejam curiosos, medo, né? Escrevam projetos que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo sim, pronto, ele nem precisa dizer mais nada, ele já fez toda a despedida por mim, acesse, aproveita a oportunidade, pegue essa informação, faz dela uma ferramenta para você crescer ainda mais. Tchau e até a próxima.